Esquerda. Os que têm muito têm que dividir com os que têm pouco. Mas lembre-se também, esquerda, né? Direita. Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos 4:25, Lucas 8:18, Lucas capítulo 19, versículo 26. Quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que tem, perde. Quem compra menos, quem compra muito paga menos. Quem compra pouco paga mais. O grosso e o varejo. Estas são as 5 referências do Messias no segundo pacto, no Novo Testamento. Ou Segundo Testamento. Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos 4:25, Lucas 8:18, Lucas 19, versículo 26. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Capa. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki, Alta Books, editora. Uma parte da introdução. Por que ir à escola é uma ideia ultrapassada, obsoleta? O que a escola ensina sobre dinheiro? Porque ir à escola é uma ideia obsoleta. Ou é uma ideia obsoleta? O que a escola ensina sobre dinheiro? Capitalismo, comunismo e educação. Ayn Rand, A Revolta de Atlas. E o outro livro, O Manifesto Comunista. Luta de classes. Em termos simples, Marx definiu a luta de classes como conflito entre aristocracia, burguesia e proletariado. As definições dessas classes são: aristocracia, a classe dominante, que herda riqueza, privilégios especiais e títulos, tipicamente uma monarquia. Burguesia, algo relacionado ou próprio da classe média. Burguesia, algo relacionado ou próprio da classe média. Se alguém diz que burguês, é comumente uma provocação, representando preocupações frívolas de uma mentalidade pequena de classe média. Marx se refere aos burgueses como pessoas concentradas em bens materiais, ainda que não tenham motivação e ambição, entusiasmo, confortáveis em permanecer onde estão. Proletariado. A. Uma classe de assalariados que não detém capital nem meios de produção. B. Pessoas que vendem sua atividade profissional, seu trabalho, para se sustentar. C. A classe de menor poder aquisitivo, de menor poder econômico dos trabalhadores. Aristocratas. Durante a era agrícola, reis e rainhas e aristocratas eram donos de terras. A palavra camponês é derivada de campo e se refere aos que trabalham no campo, mas não são donos de terra. A palavra imóveis literalmente significa o que não se move, como os campos em que os camponeses trabalhavam. Na era industrial, a aristocracia se constituía em gigantes industriais, como Henry Ford, John D. Rockefeller e J.P. Morgan. Ford produzia os automóveis, Rockefeller a gasolina e os Morgan o dinheiro. Agora, na era da informação, a nova aristocracia compreende os magos da tecnologia, que controlam as terras do mundo digital, do universo digital. Pessoas como
o fundador da Apple, Steve Jobs, Jeff Bezos, da Amazon, e Sergey Brin e Larry Page, da Google. Durante a era agrícola, os ricos, os de alta renda, eram chamados de aristocratas. Hoje são conhecidos como capitalistas. Repito, durante a era agrícola, os de alta renda eram chamados de aristocratas. Hoje são conhecidos como capitalistas. Vá à escola para conseguir um emprego. Quando os pais dizem a seu filho, vá à escola para conseguir um emprego, aconselham-no a ser um proletário, alguém que vende seu trabalho, sua atividade profissional, por dinheiro. O empregado nunca é dono de sua produção. Se o filho encontrar um emprego bem remunerado, se tornará um burguês e ingressará na classe média, satisfeito com as armadilhas materiais como educação escolar, casa e automóveis, confortável em permanecer onde está, tal e qual os vizinhos. Os pais sentem-se felizes em passar ao largo das favelas, cortiços e modestas moradias do proletariado, certos de que seus filhos não frequentam as escolas daquelas crianças. A maioria dos burgueses tem um emprego bem pago, bem remunerado. Muitos são autônomos, especializados como médicos e advogados, ou pequenos empresários, mas não possuem imóveis ou os meios de produção. Essas pessoas trabalham por dinheiro. Os ricos nunca trabalham por dinheiro. Os ricos nunca trabalham por dinheiro? Em Pai Rico, Pai Pobre, a lição #1 do Pai Rico é: os ricos não trabalham por dinheiro. Quando pergunto qual foi a lição #1 do Pai Rico, muitos leitores nunca se lembram dela. Acredito que é por estarem programados para ir à escola e conseguir um emprego. Nunca foram treinados para ser alguém que detém os meios de produção. Em outras palavras, outras verbalizações, nosso sistema educacional prepara os estudantes para ser proletários e burgueses, em vez de capitalistas, donos de terras, empresas e capital. Nunca é de se admirar que existam milhões de pessoas que, como meu pai de baixa renda, um homem altamente instruído, um burocrata do governo que acreditava piamente que ajudava os outros, dependam de que o governo lhes dê trabalho, atividade profissional, pagamentos e pensões. Infelizmente, pessoas que não podem ajudar a si mesmos. Infelizmente, pessoas que nunca conseguem ajudar a si mesmas. Em 1970, meu pai de baixa renda, um homem muito bom, concorreu a vice-governador do Havaí contra seu chefe, um democrata, então governador. Depois de perder as eleições, ele jurou que meu pai, doutor em educação, nunca trabalharia no governo estadual novamente. Meu pai morreu como um homem de baixa renda, de micro-receita, desempregado. Depois, disposto a trabalhar, mas incapaz de encontrar um emprego. Disposto a trabalhar, porém incapaz de encontrar um bom emprego. Ele foi um homem com uma educação de alto nível, mas que não dominava sua produção. Um professor que ensinou milhares de pessoas a fazer o mesmo que ele. Nunca causa surpresa alguma que tenhamos uma guerra de classes em erupção nas ruas dos Estados Unidos da América e de todo o mundo. Nunca surpreende que Bernie Sanders,
durante as eleições presidenciais norte-americanas de 2016 tenha dito: há algo profundamente errado quando 0,1% das pessoas de alta renda possuam quase a mesma riqueza que os 90% menos abastados. Simplificando, nossa crise financeira global começa em nossas escolas. Os Estados Unidos investem bilhões com a educação dos professores, mas o abismo entre os de alta renda e a classe dos trabalhadores só aumenta. Como Karl Marx escreveu, os trabalhadores não têm nada. Os trabalhadores nunca têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Têm um mundo a ganhar. Trabalhadores do mundo, univos. E Ayn Rand afirmou, eles são livres para se evadir da realidade, mas não para evitar o abismo que se recusam a ver. Pense nisso da próxima vez que ouvir dizerem a uma criança, vá à escola para conseguir um bom emprego. Porque a segurança no emprego é uma ideia obsoleta. Concluindo, mais 1 minuto e 30 segundos. A globalização levou embora os empregos dos operários. A globalização levou embora os empregos dos operários. A automação levará embora os empregos dos trabalhadores de colarinho branco. A desigualdade de renda atinge níveis nunca vistos desde 1929 e ficou claro que o aumento da produtividade que foi para o bolso dos trabalhadores em 1950 é agora retido quase que completamente por empresários e investidores. Martin Ford, robôs, a ameaça de um futuro sem emprego. Esta é uma parte da introdução Capitalismo, Comunismo e Educação, de Robert T. Kiyosaki. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima?